Graças a paz, irmãos. Boa tarde, boa quase noite. Sejam muito bem-vindos. Creio que outros irmãos estão chegando ainda, né? Mas a gente vai seguir o nosso horário. A partir desse momento, então, a gente vai iniciar mais essa aula da escola bíblica. Tem sido uma bênção, amém? Tem sido, claro, um desafio, mas tem sido uma bênção. Eu espero que os irmãos estejam sendo abençoados também por essas aulas, amém? Sentado mesmo como vocês estão, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar nessa aula. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde pedimos a Tua bênção para que possamos, acompanhados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, possamos aprender mais, Pai, desse tema tão importante para a vida da igreja, para as nossas vidas. Meu Deus, vem nos dar, Pai, o discernimento para entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas hoje. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente está, então, hoje entrando na aula 5 da nossa escola bíblica, né? Nesse tema novo que vocês estão vendo aqui, né, já projetado, que é esse tema em espírito e em verdade. A gente está tratando sobre a adoração da igreja no culto, né? O tema da adoração é um tema muito importante para a nossa vida, porque esse é o motivo para o qual nós fomos criados. Amém? Deus nos criou para que pudesse adorar a Ele, para que nós pudéssemos, né, ao reconhecer quem Deus é, nós pudéssemos ter uma vida de comunhão e adoração com Ele. Esse é o propósito para o qual nós fomos criados, e por isso que é tão importante nós estudarmos esse tema, vermos os conceitos bíblicos de adoração, carregar isso para a nossa vida particular, nossa vida privada, mas como nós temos focado mais aqui, estamos falando mais da adoração, como diz o subtítulo aí, né? A adoração da igreja no culto. A gente está falando de culto público. Amém? Então a gente vê como a Bíblia então nos dá diretrizes, nos dá orientações, ordens, né? Já temos revelados na palavra a maneira que Deus quer que nós o adoremos como igreja. Amém? Como eu falei, então, hoje a gente está entrando na aula 5, estamos na aula 5, então eu queria só dar uma resgatada no nosso cronograma. Deixa eu ver. Pronto, chegou. Amém. Vocês lembram na primeira aula que a gente já fez uma divisão do nosso cronograma, né, entre os meses de março e abril, que são os 2 meses que a gente vai estudar esse tema. No mês de março, as 4 primeiras aulas que nós vimos até agora, a gente viu ordenanças para o culto. Como eu falei, né, a Bíblia ela é muito clara nas coisas que devem haver no culto, que não devem haver no culto, como nós devemos cultuar. Nós vimos então nessas 4 aulas esses conceitos. Quem se reúne, devemos nos reunir, se é necessário que a gente se reúna, por que Deus nos reúne, e na aula passada, o que devemos fazer quando nos reunimos. Nós vimos então a questão do princípio regulador do culto, né? Aquilo que a Bíblia ordena fazer, o que são os elementos então que a Bíblia ordena que a gente tenha no culto a Deus. A gente viu a diferença de elementos e forma de como vamos praticar esses elementos e questões circunstanciais, né? Então, na aula passada nós vimos isso. A partir de hoje, nós estamos entrando então, aqui no mês de abril, nas práticas para o culto. O primeiro mês foi um mês de ordenanças, o que a Bíblia ordena, e agora a gente vai falar mais de maneira prática. Então a gente vai olhar para a nossa igreja, né, para a igreja cristã e especificamente para a nossa igreja local, Igreja Batista Palavra e Vida, e tendo entendido então o que são todos esses conceitos aí de ordens que Deus nos dá, como é que a gente vai aplicar então isso na nossa vida como igreja. Amém? Essa aula de hoje então nós vamos ver algo muito importante para nós, como nós devemos organizar a reunião. Tá? Se a gente já viu todos os conceitos bíblicos, as questões ali muito importantes e que são ordenanças, agora a gente vai olhar, tá, agora que a gente sabe disso, o que a gente vai fazer? Né? Aquele negócio. Um negócio é a teoria, outra coisa é a prática. A gente quer acertar, a gente não quer só apenas ter na nossa cabeça aqui o que pode, o que não pode, tal, mas a gente quer pensar de maneira prática, então, para poder acertar e ter, então, esse culto que agrada a Deus, que adora a Deus e que nos edifica, que edifica todos os irmãos. Amém? Então, resgatando esse cronograma, como eu falei, o nosso tema de hoje é esse. Como devemos organizar a reunião? Como devemos organizar o nosso culto? E quando a gente fala, então,
disso, de ordem do culto, a gente fala de uma palavra que os irmãos já devem ter ouvido muito, mas que muitas vezes a gente não sabe o que ela significa, tá? Que é a liturgia. Quando a gente fala de ordem do culto, a gente quer falar de liturgia. E aí já apareceu aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse nome, sobre esse termo, liturgia. O que é liturgia? Como eu falei, a gente ouve muito, mas nem sempre sabe o que significa, tá? Então, o que é liturgia? De uma maneira bem objetiva, bem prática e bem simples, talvez, liturgia é isso, é a ordem no culto, tá? A gente viu na aula passada, por exemplo, quais são os elementos do culto. Agora, como que vai ser organizado a sequência desses elementos? Como é que a gente vai, de uma maneira prática, executar cada um daquele passo a passo, né? Então, liturgia é a ordem, literalmente a ordem, né? Então, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo, segue uma sequência, né? Então, é como cada elemento ordenado por Deus em sua palavra será executado, tá? Antes da gente continuar, eu quero só dizer para os irmãos, qualquer momento, por favor, tem alguma dúvida? A gente não quer que saia nenhum irmão com dúvidas, tá bom? E a gente está numa aula. Então, se algum irmão tem alguma consideração, tem alguma dúvida, tem alguma, às vezes, até uma discordância, por favor, não se acanhe. A gente está aqui para tentar ajudar, né, todos os irmãos e ter essa conversa para que estejamos todos nesse entendimento. Amém? Então, qualquer momento, irmão, por favor, levanta a mão, eu vou ver daqui. O Paulo está com os microfones, né? Então, o Paulo chega até você, eu espero que você só espere ele chegar para que a gente consiga ouvir a sua voz. Amém? Continuando, então. Liturgia é essa ordem no culto. Agora, um entendimento errado que às vezes a gente tem quando a gente fala de liturgia, quando a gente fala de ordem no culto. Alguns irmãos, né, com muita razão, podem se preocupar. Então quer dizer que o culto segue uma ordem rígida e mecânica e vira um negócio que não tem espontaneidade, que eu não vou adorar a Deus porque eu tenho que estar preocupado com que... Não. Liturgia não se trata de uma ordem que vai trazer essa questão de ser algo mecânico, uma tradição mecânica. Se você parar para pensar, absolutamente toda a igreja, talvez até as igrejas mais, né, espontâneas, vamos chamar assim, elas têm sempre uma liturgia. Tudo que a gente faz tem uma liturgia, tem uma ordem, né? Eu, por exemplo, estudei programação, né? Então, quando a gente fala lá na programação, o professor, para trazer de uma maneira bem didática para a gente, ele fala, ó, programação é o quê? É você seguir uma sequência lógica de acontecimentos. E aí ele sempre trazia todo professor que eu tive trazia esse exemplo. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo. Para fazer um bolo, tem uma receita. E tem uma sequência de fazer cada coisa. Ninguém pega a forma de bolo e já taca no forno. Porque não é a ordem de primeira. Vai fazer o quê? Pega os ovos, pega todos os ingredientes, aí tem o quê? E aí os melhores cozinheiros dizem que até se você mudar uma sequência pequena, se você botar o ovo antes do leite, ou a margarina, a manteiga antes de tal coisa, bater de tal jeito errado, por tanto tempo errado, o bolo não vai dar certo. Né? Tem uma sequência ali que não é algo para se tornar rígido e para se tornar mecânico, mas é uma sequência para fazer aquela coisa dar certo. Certo? Então, você vai fazer um bolo, você pega os ovos, o leite, bate na sequência correta, e aí no final, põe no forno. E quando põe no forno, põe na temperatura correta, pré-aquece antes, aqueles negócios tudo. Né? O culto, da mesma maneira, a gente tem que entender que a Bíblia, apesar dela não trazer, talvez, de uma maneira tão clara, né? Falando, ela dá ordenanças para o que deve ter no culto. Mas ela não fala, agora faça as coisas nessa sequência. Não. Já vou ser sincero com você e dizer, essa sequência a Bíblia não diz claramente, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, qualquer igreja, meu irmão, tem uma liturgia. Pode ser uma liturgia, na verdade sempre vai ser, né? De uma para outra, a gente observa a liturgia da nossa igreja, que a gente vai analisar no final, aqui, tá bom? A gente vai olhar para a nossa igreja local. A gente segue uma sequência. Os irmãos de qualquer uma das igrejas que tem aqui do lado, dessas igrejas que tem para cá, podem ter alternâncias naquilo ali. Isso quer dizer que a gente já vai considerar eles como errados? Absolutamente não.
A sequência ali com que as coisas acontecem podem mudar, e sempre vão mudar, né? Agora a gente tem que olhar os princípios de por que a gente define qual é a sequência que a gente faz esses elementos do culto na nossa igreja, tá? Então, além disso, né, além de não ser uma tradição mecânica, né, é muito importante a gente pensar que essa ordem no culto, ela existe para uma coisa, que é para imprimir os valores teológicos na vida dos irmãos. Então, de novo, a gente vai ver no final a sequência da liturgia da nossa igreja e a gente vai pensar o que a gente está comunicando com essa liturgia, o que a gente está praticando com essa liturgia, o que a gente está dizendo com cada etapa dela. E isso é uma coisa que a gente vai levar para as nossas vidas, que cada um de vocês, sem perceber, está levando para a vida de vocês. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Então, ela imprime valores teológicos daquela igreja em seus membros. Entendendo que a liturgia é a ordem do culto, qual é o seu propósito, então? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Que é imprimir esses valores teológicos, mas também é unir as disciplinas espirituais que praticamos no culto à vida da igreja. Tá uma frasezinha talvez um pouco complexa, vamos lá. Quais são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, adoração a Deus. Então, oração nas suas mais diversas manifestações. Então, a gente pratica orações de gratidão, orações de arrependimento, orações de pedidos também. Então, leituras da palavra, cada uma com um propósito diferente ali no decorrer do culto. A gente está pegando essas disciplinas espirituais que todo crente deve ter na sua vida também particular, a gente vai praticando elas na vida da igreja de uma maneira que os irmãos saiam daqui sendo edificados com essas disciplinas. E nós entendamos qual é a necessidade, qual é a importância dessas disciplinas espirituais e saia daqui praticando elas também. Mas no momento aqui do culto, pratiquemos elas juntos. Amém? Todo culto cristão, não apenas a pregação, é uma atividade de discipulado. A gente tem sempre a visão, né, de que o momento da pregação é aquele momento que a gente, né, está aprendendo. Né? O momento de uma EBD, qualquer momento de uma ministração mais direta da palavra. A gente, claro, está aprendendo no momento do sermão, num momento como esse de aula, mas em todos os momentos do culto, a gente está comunicando a mesma coisa. Nós, como igreja, e junto com outras coisas que a gente vai ver, né? Mas nós, como igreja, estamos nos discipulando. Igreja local é isso. Quando a gente tem uma membresia, a gente está dizendo o quê? Eu sou responsável pela vida do meu irmão, no sentido de estar sempre edificando ele, sempre ensinando ele com as coisas que Deus tem me ensinado, mas ao mesmo tempo eu devo satisfações a ele, a cada um de vocês. Uma igreja local é isso, no sentido de que quando eu saio daqui dessa igreja, eu continuo representando ela. Quando eu saio desse templo, né? Eu continuo representando a nossa igreja. Da mesma forma, cada um dos irmãos. Então, se a gente tem praticado coisas diferentes do que a gente tem pregado aqui dentro, praticado lá fora diferente, é dever de cada um dos irmãos chegar para mim, por exemplo, e falar: Douglas, eu soube que você... Meu irmão, né? E me tratar. E a Bíblia dá uma ordenança clara para isso, né? Para uma sequência lógica e progressiva também de como a gente deve exortar o nosso irmão. Tá? Então, nós estamos nos discipulando em absolutamente cada ponto da liturgia, não apenas na palavra. Não é apenas o pastor lá em cima, o pregador lá em cima, que está discipulando a igreja, que está ensinando a igreja. Cada um de nós. E aí é por isso que a gente está falando, quando a gente fala de culto público, a gente fala que é algo que toda a igreja participa. Porque todos nós estamos nos discipulando, estamos fazendo isso uns com os outros. Através das canções, através das orações, através de ouvir também a palavra de Deus. Então, através de tudo que a gente pratica no culto, nós estamos nos discipulando. Oramos a Deus, cantamos a Deus, ouvimos a palavra de Deus, tudo isso em conjunto. A gente não está isolado no culto. Nós não estamos cada um na nossa ilhazinha invisível, onde a gente não se preocupa com o que está acontecendo ao nosso redor. O dever, a função do culto público, uma delas é isso, é edificar uns aos outros. Tá bom? Então, uma boa liturgia,
ela serve como um esqueleto. Ela é sim aquela estrutura que dá uma forma, que dá uma força para a igreja, né, que dá uma sequência ali que a gente pratica cada uma dessas disciplinas espirituais, como eu falei, porque ela deve servir como esse esqueleto forte e bem articulado. Porém, o que é mais importante não é a liturgia em si, ela é muito importante, mas existe algo mais importante que ela, que é o conteúdo de cada elemento do culto. O conteúdo de cada elemento do culto, da ordem que a gente pratica eles, é muito mais importante do que a sequência que a gente pratica eles. Aí sim, se a pessoa ficar focada só na liturgia, aí sim vai virar uma tradição mecânica, algo que aí vai ficar cada vez mais parecido com aquele culto sem vida, né? Porque não, agora é hora de levantar, agora é hora de sentar, agora não sei o que, senta, levanta. E acabou, é só isso o culto. E o conteúdo, você entende por que a gente faz cada uma das coisas que a gente faz naquela sequência que a gente tem? Isso que é o mais importante. Isso significa então que a liturgia é algo essencial, mas não deve ser um fim em si mesmo. A função da liturgia é estruturar a forma que a gente adora a Deus. Ela dá essa estrutura, né? Porém, o que ela deve fazer é nos ajudar a glorificar a Deus e a edificar uns aos outros como igreja, e como edificar uns aos outros da forma correta. Aí sim, a gente tem que pensar em que existe, e a gente já viu isso, existe na Bíblia, muito claramente, uma forma correta de adorar a Deus e uma forma errada de se adorar a Deus. Agora, o que define qual é essa forma correta e a forma errada? Em nenhum momento vai ser o meu coração. Isso aí eu digo para o bem e para o mal. A gente às vezes quer que o culto seja de tal forma, mas, meu irmão, por quê? A gente tem que se perguntar por quê? Por que a gente quer fazer tal coisa nessa sequência? Qual é o princípio? Por que a gente... porque é algo que funciona. A gente já viu que a gente não está preocupado com o que funciona. A gente está preocupado com o que a Bíblia ordena. E é isso que, na verdade, vai funcionar. Amém? Então, a forma correta, quem é que define essa forma correta? É a Bíblia. Não é o meu coração, não é a minha experiência, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. É isso que a gente quer olhar. A gente não está preocupado com outra coisa que não seja agradar a Deus. E a gente sabe que quando a gente agradar a Deus, a gente vai estar sendo abençoado. Amém? A Bíblia. Então vamos analisar modelos de liturgia na Escritura. A gente vai olhar já nossa igreja local. Eu estou muito empolgado, por isso que eu estou falando tanto disso. Porque é muito importante a gente entender por que a gente faz cada uma das coisas que a gente faz. Mas vamos olhar na Escritura, porque como eu falei, né, isso aqui é algo que eu já falei, né, que a liturgia tem por fim nos auxiliar a glorificar a Deus e a edificar uns aos outros da forma correta. Certo? Então, olhando para a Bíblia, como eu falei, a Bíblia não dá claramente uma sequência. Não existe no livro na epístola de Tiago, capítulo 2, versículo tal a tal, qual é a sequência que a gente deve seguir. Isso não existe em lugar nenhum na Bíblia, na verdade. Porém, a gente tem que olhar na Bíblia princípios e modelos de liturgia que a gente consiga identificar. E aí, praticar elas na nossa vida. Certo? Então, o primeiro modelo de liturgia que a gente quer tratar é algo que a gente deve sempre fazer na maioria dos casos. Quer entender qual é o papel do homem? A gente está estudando isso no nosso GC, né? No GC de homens. Quer entender qual é a função do homem? Para que Deus criou o homem? Olha para onde? Para o Éden. Olha lá para a criação. A mulher, olha para que Deus criou. A família, olha qual foi o propósito de Deus. Da mesma forma, a gente vai encontrar, então, no Jardim do Éden, um primeiro modelo de liturgia. Quando a gente fala de liturgia, novamente, é uma estrutura, é uma ordem da qual a gente vai prestar o culto a Deus. Uma ordem com a qual a gente vai se relacionar com Deus. Então, no Jardim do Éden, a gente já vai ver algumas coisas muito importantes sobre esse relacionamento entre Deus e o homem. O primeiro ponto dessa liturgia que a gente identifica aqui no Jardim do Éden
é que Deus chama o seu povo para adorá-lo segundo a sua palavra. Se você olhar lá para o Éden, quando Deus cria o homem, já começa aí. É algo que parte de Deus. É Ele que cria o homem. Da mesma forma, é Ele que cria o seu povo para que o adore. Não é algo que a gente quer fazer assim do nada. A gente acorda, hoje eu quero adorar a Deus. Não. Deus nos chama para isso. E Ele chama o seu povo para adorá-lo segundo a sua palavra. Deus, quando coloca o homem e a mulher no jardim, Ele dá ordens específicas. Ele fala, aproveite de tudo que há no jardim. Olhe para essas árvores, olhe para essas frutas, para tudo isso. Coma de tudo. Porém, tem uma coisa que você não deve comer, uma fruta que você não deve comer. É daquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, no relacionamento com o homem, Ele já dá ordens específicas. Deus convoca o homem para adorá-lo segundo a sua palavra. Não é segundo o que o homem quer fazer, é segundo o que Deus determina. Certo? Então, Deus dá instruções a Adão e Eva sobre como eles devem viver. O segundo ponto é que... Deixa eu olhar. Às vezes acontece. Chegou. E aí chegou 2. Obediente, o povo o atende. Ou pelo menos assim deveria ser. Né? Deus convoca o homem para adorá-lo. A resposta do homem era qual no jardim? Obediência. Deus, ele fala, o nosso relacionamento vai acontecer dessa maneira. O homem deveria fazer o quê? Obedecer a Deus. Então, essa é ou seria, né, a resposta adequada de uma criatura ao seu Criador. Meu irmão, Deus Todo-Poderoso cria, fala, ordena. A nossa única resposta deveria ser sim, Senhor. É claro, a gente vai ver já já algo que aconteceu, né, e que mudou esse modelo de relacionamento. O terceiro ponto é que, então, através dessa obediência que o homem e a mulher tinham com Deus, enquanto eles obedeciam a Deus, Deus tem comunhão com eles. Deus tem comunhão conosco. Deus nos chama, Deus dá ordens específicas, nós obedecemos a essas ordens, e dessa maneira nós temos então comunhão com Deus. E essa comunhão ela vai estar sempre sendo manifestada através de quê? De bênçãos. Meu irmão, não tem bênção maior do que ter comunhão com Deus. É isso que a gente quer. É agradar ao Senhor, ter uma comunhão verdadeira com Ele, intimidade verdadeira com Ele, de maneira que aí sim a gente seja abençoados. Porém, como eu falei, teve algo, né, que quebrou essa segunda etapa. O homem não obedeceu. O homem, ele então quebrou o pacto que Deus tinha com ele, né, e caiu. O pecado entrou no mundo, foi algo, né, que quebrou totalmente a realidade. Né, totalmente não, me perdoe pela palavra. Mas quebrou ali aquela ordem que Deus tinha criado as coisas, num sentido de que Deus então teria que fazer alguma coisa para consertar. Se o homem quebrou, não é algo que ele conseguiria consertar. Né? Mas então, quando o homem perde a comunhão com Deus, é por isso que Deus começa a executar o seu plano de redenção. Ainda mesmo ali no Jardim do Éden, ele já dá sinais daquilo. Então, nesse segundo exemplo, nesse segundo modelo de liturgia, a gente vai ver algo que um homem nessa condição de caído, de pecador, como é que ele pode então se relacionar com Deus? Como é que a gente vai poder adorar a Deus? Então, e aí, nesse momento, eu vou pedir para os irmãos me acompanharem em alguma leitura aqui no livro de Isaías. Isso aqui é algo que não estava especificamente lá no livro, mas é algo que eu vi que cabia muito, tá, para a gente tratar. Isaías capítulo 6. Pronto. Esse modelo de liturgia que a gente chama, então, de ciclo isaítico, porque é do livro de Isaías. A gente encontra ele no livro de Isaías, tá bom? Em Isaías capítulo 6, a gente vai ver, e aí a gente vai ler os versículos de acordo com o que eu for trazendo cada ponto, tá? É muito interessante, e aí a gente vai perceber quando ir falando deles, de cada um desses pontos e dessa sequência, desse ciclo, dessa liturgia, a
a gente está chamando disso, né? É que essa sequência, essa liturgia, conta em tópicos resumidos toda a história da redenção. Como eu falei, lá no Jardim do Éden era aquela liturgia, aquela sequência, né? Porque o homem era um homem que ainda não tinha passado pela queda. Depois que ele cai, a sequência passa a ser outra, mas ainda muito similar. Em primeiro lugar, leia comigo os versículos 1 a 4. Isaías 6, versículos 1 a 4. Diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu com fumaça. Até aqui. Esse primeiro ponto do novo relacionamento, né, de como Deus então passa a se relacionar com o homem, ainda é similar. Por quê? O primeiro ponto, assim como no jardim, Deus se apresenta ao homem, né, Deus chama o homem. Nesse ciclo isaítico, o primeiro ponto é esse, que o caráter de Deus é reconhecido e demonstrado. Isaías, ele se encontra com Deus e tem um encontro bastante dramático. Não é um encontro assim que ele fica, né, naquele êxtase de emoções. A gente vai já ver a reação de Isaías, né? Mas Deus se manifesta para ele de uma maneira muito dramática e muito forte. A gente fala isso, mas foi forte. Esse encontro que Isaías teve com Deus, Deus se manifestou, Deus se revelou a ele de uma maneira muito forte. Ele viu anjos com muitas asas e cantando e louvando a Deus, manifestando o caráter de Deus, um Deus santo, cuja glória se espalha sobre toda a terra. Então, Deus se manifesta, né, dessa forma, com o caráter dele sendo reconhecido e demonstrado. Certo? E como eu falei, é um caráter que é manifestado de uma maneira bem dramática. Ele se apresenta como o santo. E aí a resposta, então, de Isaías, que deve ser a nossa mesma resposta, é qual? Quando a gente reconhece Deus, quando a gente vê Deus, esse Deus tão santo, tão poderoso, a nossa resposta deve ser essa mesma de Isaías no versículo 5. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse ciclo isaítico, então, nesse modelo de liturgia, o segundo ponto que a gente observa é que, ao passo que o caráter de Deus é demonstrado, então, com toda essa santidade, com todo esse poder, o caráter do homem, então, vai ser contrastado. Aquele negócio. A gente, às vezes, acha uma coisa bem bonitinha. Pega uma pedra na rua, assim, uma pedra assim que tem uma aparência bonita, acontece. A gente vê uma rocha lá bem legal. Leva para casa. Aí a gente liga a TV, está assistindo no YouTube, de repente aparece um diamante. Aí a gente olha, ixi, não é bonita não. Bonita é aquela. O caráter, então, do homem, ele é demonstrado em contraste. Ele é revelado em contraste. Se Deus é santo, e 3 vezes santo, né? Como os anjos louvam ele. Santo, santo, santo. Ele tem uma glória que se espalha sobre toda a terra. Isaías, então, ele ao olhar para Deus, ele se compara. Ele olha para si mesmo. E quem era Isaías? E quem é nós? Quem somos nós? Pecadores. Se Deus é santo, 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 a reação ao ter um encontro verdadeiro com Deus não é: ai, Deus maravilhoso, porque me ama, porque eu sou tão bonito. Não. Deus maravilhoso, quem sou eu na tua presença? Eu sou um pecador, eu sou falho. Então, ao também ser revelado essa nossa natureza, como eu estou falando, né? Depois da queda, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza tão distante de Deus que nós estamos, também vai exigir isso que Isaías fez.
Ele reconheceu que ele era pecador, mas ele também olhou para esse Deus santo, santo, santo e falou o quê? Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele diz isso. E aí, isso vai exigir, então, essa confissão de pecado. Ele fala, eu sou impuro. Sou um homem de lábios impuros, habito em um povo de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua pequenez. Porém, graças a Deus, não para aí. Nesse ciclo, nessa liturgia, nesse modelo, então, na sequência, Deus concede seu perdão gracioso. O que é que diz nos versículos 6 e 7? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Meu irmão, culto, qualquer momento de adoração a Deus, e esse momento que nós temos juntos, para fazer isso juntos, é um momento que a gente tem mais uma oportunidade de ser perdoados. A gente encontra Deus, a gente reconhece a nossa pequenez e o nosso pecado, a gente pede perdão pelos nossos pecados e Deus estende o seu perdão a nós. Amém? Na sequência, então, a resposta humana para essa purificação, para esse perdão de pecados que Deus nos concede, é que a nossa resposta, então, é uma devoção agradecida. O que é que diz no versículo 8? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Você lembra que antes não tinha essa questão do reconhecimento dos pecados, porque não havia pecado, né? Não, então existia o reconhecimento do pecado e a necessidade do perdão. O que acontecia era, Deus se revelava com a sua palavra e o homem já tinha que obedecer, acabou. Agora, antes de obedecer, a gente precisa receber o perdão. E aí Deus, então, ele fala, quero enviar alguém. Quem eu envio? A resposta de Isaías, então, é por ter o seu pecado perdoado, por reconhecer isso, ele responde a Deus com uma devoção agradecida. Ele fala, Senhor, me envia, eu estou aqui. Porque ele reconhece o tamanho da obra que Deus fez na vida dele. Deus concedeu a sua graça. Então, essa devoção agradecida abre espaço para que aconteça uma instrução à obediência. Versículo 9, então, diz o seguinte, Deus, respondendo a Isaías. Isaías fala, Senhor, eu estou aqui, me envia. Mas Deus não faz. Não, então vai. Para você ir, você tem que saber o que fazer. E aí você deve obedecer isso. Versículo 9 diz o seguinte, então ele disse, vai e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Aí aqui ele entra já em coisas específicas do momento aqui desse livro, do ministério de Isaías, mas era uma instrução. A partir do momento que Deus nos perdoa, então, e nós nos voltamos para Ele, com essa devoção agradecida, aí sim ele fala, então agora você vai lá e vai fazer isso. Há então essa instrução à obediência. Então, agora que a gente viu esses dois modelos, talvez simples, mas que a gente já enxerga de uma maneira bem especial, do que Deus espera nesse relacionamento dele conosco. Preste atenção no que eu estou falando, dele conosco. Sempre é algo que parte de Deus. Tá bom? Não é da gente com Deus, é dele conosco. E aí, claro, a gente responde a esse relacionamento. Mas, tendo visto, então, esses dois modelos muito interessantes, a gente vai olhar, finalmente, para isso que eu estava muito empolgado para a gente chegar. A liturgia da nossa igreja local. Meu irmão, é muito importante a gente entender a nossa liturgia. E como eu falei, a gente segue uma liturgia. Nem todo mundo percebe, mas a gente tem uma sequência de coisas que acontecem no nosso culto. Tá? A liturgia, então, deve guiar a igreja no envolvimento com Deus centrado na sua palavra. Foi um pouco do que a gente viu até agora. Deus é quem determina, apesar de
talvez não com tanta clareza, né? Qual é a sequência todinha que a gente deve fazer, mas a gente deve buscar na palavra de Deus princípios que a gente deve praticar no nosso culto. Vamos analisar então a liturgia do nosso culto, e eu estou falando do nosso culto de domingo. Culto de quinta-feira talvez tenha um pouquinho de diferença. Culto de oração é totalmente diferente, né, pastor Raimundo? Porque o alvo ali é orar mais, né? Então, dependendo do nosso culto, de culto para culto, pode ter um pouquinho de diferença, mas o nosso culto dominical, que é o culto do dia do Senhor, esse que é o culto principal da igreja, a gente tem essa liturgia que a gente vai analisar. Primeiro, a gente tem uma abertura. Como tudo, tem que abrir, tem que iniciar. Né? E essa abertura é feita como? Através já de um cântico. E a gente tem usado o cantor cristão, é o hinário que a gente adotou, né, na nossa igreja, que é o hinário mais clássico das igrejas batistas. Né? Algum irmão que veio da Assembleia sabe que na Assembleia de Deus eles adotam a harpa cristã. Em outras igrejas, na igreja presbiteriana usa outro, né, que tem algumas similaridades, mas a gente tem, né, cada igreja geralmente tem um hinário específico, né, e é um hinário histórico. Por que eu estou falando que é um hinário histórico? Se você abrir lá no seu cantor cristão, se você tiver um exemplar dele, você vai olhar hinos compostos há 500 anos, talvez, ou próximo disso. Meu irmão, o que a gente está declarando então? Quando a gente começa já louvando a Deus, né, nessa abertura, nessa convocação, porque esses hinos, né, geralmente, aí você vai começar a prestar atenção nisso, o Ministério de Louvor busca sempre escolher um hino que seja um hino de convocação, de falar, estamos aqui para adorar a Deus, né, e né, na terceira pessoa, como a gente tem dito, né, é algo que a igreja canta junto. É nós estamos, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus. É um hino de convocação e é um hino, né, que, como eu falei, já que é desse hinário, né, que é um hinário histórico, a gente está declarando algo muito importante, que a gente não está isolado aqui. A gente está unido não apenas com a Igreja Universal, que é universal, né, quando eu digo isso eu já falei, né, Igreja Universal, que é a Igreja de Cristo, independente da denominação. Tem irmãos em Cristo em cada igreja espalhada aqui nessa Brasília, no Brasil e no mundo. Então a gente faz parte de um corpo. A gente tem essa igreja local, que é onde a gente tem as nossas responsabilidades, porém a gente faz parte de uma igreja universal. Né? E a gente faz parte dessa igreja que não é apenas geograficamente universal, que é uma igreja que existe em todo o mundo, mas é uma igreja de irmãos que viveram muito tempo antes de nós também. E que vão continuar vivendo, na próxima geração também vai haver a igreja do Senhor, e na próxima, e na próxima, e na próxima. E eles também devem olhar para trás e reconhecer. Eu sei que existe gente que veio antes de mim. Esses irmãos que pagaram um preço, que foram abençoadores para a história da igreja. Então, nós declaramos isso. É uma igreja invisível, com irmãos que viveram antes de nós, e geralmente é um hino, é uma canção de convocação para que a igreja se una em adoração a Deus. Você já chega aqui sendo recebido dessa forma. Irmão, acorda, você está na igreja, você está com irmãos. Estamos juntos, você não está só. A gente já está dizendo algo com esse primeiro ponto da nossa liturgia. Em sequência, o dirigente do culto, então, sobe novamente, né? O pastor Raimundo, eu, o irmão Silvio, o irmão que está escalado lá no momento, irmão Rony, etc., o pastor Marcelo, algumas vezes, sobe novamente e lê um texto da palavra. A gente tem uma leitura bíblica e uma oração. Por quê? Porque a leitura bíblica continua também, né? Ela também é uma convocação para que a igreja se una em adoração a Deus. A gente já começa adorando juntos, convocando a igreja para fazer isso, mas a gente continua fazendo isso. E aí, presta atenção no, geralmente, um salmo, né? Que é lido aqui. Geralmente é um salmo que está falando o quê? Louvai ao Senhor todos os povos. Estamos aqui para adorar a Deus. Nós vamos à casa de Deus. Louvamos a Deus. Estamos, né? Falando, nós estamos aqui com um propósito. É um salmo de convocação. É uma leitura bíblica de convocação. E também nós oramos,
continuando nesse espírito de que estamos em um corpo. Nós cantamos isso, nós oramos, nós lemos um texto bíblico que referencia isso e nós oramos novamente aqui. Presta atenção na oração do dirigente do culto. É sempre desse jeito. Deus, a tua igreja está aqui para te adorar. Deus, nós estamos aqui para ser abençoados pelo Senhor, para louvar o Senhor, para aprender com o Senhor, para ser edificados, para ser abençoados pelo Senhor. Continua nesse senso de corpo, certo? Logo depois, os louvores. A Bíblia ordena que haja canto, que haja louvor a Deus. E nesse momento a igreja participa também, né? Após então sermos convocados por Deus, pela palavra de Deus, para adorar a Ele, a gente responde em cânticos, exaltando esse Deus que nos convocou. Então, Deus chama, nós atendemos a esse chamado e juntos, como um corpo, adoramos a Deus juntos. E aí, novamente, são músicas que devem estar preocupadas com isso, que está abraçando a igreja, que está falando, vamos adorar a Deus junto. Né? Somos um corpo e estamos aqui para isso. Após esses momentos, então, de louvores, nós temos... E aí, você está só ligando, né? É mesmo, tem isso aí. Tem uma oração, quando o pastor geralmente sobe, né? E aí o ministério de louvor ainda está lá ministrando ao Senhor, mas aí tem um momento de oração, e é uma oração com um objetivo muito específico. Uma oração de contrição e arrependimento, onde o pastor, às vezes abre a Bíblia, não, às vezes não, sempre abre a Bíblia para mostrar ali que há essa necessidade de nós nos arrependermos do nosso pecado, de nós pedirmos o perdão de Deus. Então tem uma oração que o pastor, inclusive, presta atenção como ele faz isso. Ele fala, meu irmão, ore comigo. Porque o pastor orar sozinho, ele não representa nós nesse sentido. Eu preciso orar pelos meus pecados. Então ele fala isso. Meu irmão, ore pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Aí o pastor faz essa oração, ele presta atenção, você vai ver isso acontecendo hoje. Ele fala isso, ore a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Ora um pouquinho, então, pedindo a Deus, eu imagino, perdão pelos pecados dele, enquanto dá alguns segundos para a igreja também fazer a mesma coisa, e aí ele, então, retoma fazendo essa oração, mas aí como um corpo. Né? Mas é algo que a gente precisa fazer. Cada um de nós precisa fazer, individualmente. Logo após isso, então, temos o momento do ofertório, e aí a gente tem novamente uma leitura bíblica. Você percebe como a leitura bíblica ela está andando, é uma linha que está correndo em quase todos os elementos do culto. E até o momento do louvor, a nossa preocupação é que sejam letras bíblicas. A gente tem que estar sempre ministrando a palavra de Deus, é ela que é a verdade. Né? Então, esse momento do ofertório com uma leitura bíblica alusiva, né? O pastor lê lá um provérbio, lê 2 Coríntios, lê algo que demonstra essa necessidade de nós adorarmos a Deus também através das nossas ofertas. E, após isso, é também acompanhado por um louvor, que acompanha esse momento, porque deve ser um momento de alegria, de gratidão a Deus, e finaliza com uma oração. Agora, agradecendo a Deus também, falando, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que tem nos abençoado, continua conosco, nos dá sempre esse coração grato e que devolve ao Senhor uma parcela dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E ora também por cada um dos irmãos que têm sido fiéis, né? Então, tem esse momento do ofertório. Logo após isso, então, tem o sermão. É o momento da pregação da palavra de Deus. O pregador, então, sobe, e aí, nessa hora mais objetiva, né? Deus está, todo momento do culto, está se comunicando com sua igreja. Mas aqui é um momento que talvez seja mais claro isso. Né? Porém, a gente deve estar sempre atento em tudo. Deus está se comunicando conosco. Orações, leituras da palavra antes, depois do sermão, louvores, oração, tudo. Tudo, Deus está se comunicando com sua igreja. Mas o momento que a Bíblia é aberta, né? Aí é um momento que vocês estavam aqui naquele culto no segundo dia do aniversário da nossa igreja, como o pastor Ayrton, né? Ayrton, obrigado. Ministrou isso, né? A palavra de Deus é o que nos dá vida. Então é um momento que é ministrada a palavra de Deus e
nós estamos então recebendo do Senhor vida para nós. Logo após o sermão, tem uma oração intercessória pelos presentes. Essa oração intercessória geralmente é feita pelo próprio pregador, né? Ou então, dependendo do pregador, devolve o microfone para o pastor Marcelo ou o dirigente do culto e ele faz essa oração. Mas é uma oração ali que se aplica então, né, no sermão que foi ministrado. Então, pregou ali sobre união na igreja, união entre os irmãos. A gente vai orar pedindo o quê? É para Deus nos dar um carro novo? Pelo amor de Deus. A gente vai orar para Deus, Senhor, assim como foi ministrado então na tua palavra, nesses momentos de pregação, que o Senhor então aplique isso no nosso coração, ministra na vida de cada um dos nossos irmãos, para que a nossa igreja seja uma igreja unida, que os irmãos aqui sejam abençoados com a comunhão, com a edificação mútua. Então, uma oração onde a gente pede para Deus continuar fazendo essa obra nas nossas vidas, pedindo a capacitação para que nós possamos obedecer a Deus. Por último, então, o culto é finalizado com uma bênção apostólica. Então, que eu acho que eu até errei domingo passado, a sequência. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. O pregador, o dirigente, o pastor está fazendo o quê? Do mesmo jeito que começou o culto com as ordenanças de Deus, com a convocação de Deus, agora a gente encerra o culto falando o quê? Senhor, que as tuas bênçãos, a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, sejam conosco. Porque nós fizemos tudo aqui para o Senhor e é o Senhor que nos capacita para viver a nossa vida, agora saindo daqui para continuar a fazer isso. Então, o culto é encerrado com as bênçãos de Deus sendo ministradas sobre a igreja. Meu irmão, essa é a nossa liturgia. Não é uma liturgia glamurosa, não é uma liturgia, né? Enfim, é uma liturgia simples. Às vezes a gente pode achar que é uma liturgia pesada, se a gente só anotar a sequência do que acontece no culto, nossa, é isso tudo. Mas, meu irmão, é uma coisa que é orgânica, que é natural, que está todos esses passos, né, da nossa liturgia estão se comunicando uns com os outros, então é algo que deve acontecer, voo de cruzeiro, como diz o povo. É algo natural, é uma linha que não tem nada ali que quebra, agora é o momento de tal, aí de repente, pausazinha, é o segundo momento que é totalmente diferente. Não, é algo que está todo o tempo, essas duas coisas, Deus se comunicando conosco, e nós respondendo em adoração, sendo abençoados por Deus e se edificando. Essa é a nossa liturgia. Simples. Nós queremos ser uma igreja simples. Nós queremos ser uma igreja onde a gente evidencia o Senhor. Não queremos em nenhum momento estar evidenciando, nós somos a igreja. Meu irmão, não. Somos nada. Nós queremos que Deus tenha o centro, que Deus seja não apenas o centro, mas que Ele seja tudo. E se você prestou atenção nessa rápida explicação do que é a nossa liturgia, você viu que é do começo ao fim, falando de Deus. Amém? Perceba então como cada etapa da liturgia comunica o evangelho à igreja. Você lembra que lá no ciclo isaítico, né, que a gente chamou, naquela liturgia, é uma história resumida da redenção? Nosso culto tem que seguir esse modelo. Nós devemos falar, somos pecadores. Não, Deus se manifesta em primeiro lugar. E quando Deus se manifesta, nós percebemos quem somos. Nossa resposta é, Senhor nos perdoa. Deus nos perdoa, concede a sua graça. E nós nos devolvemos a Ele, então, com esse coração obediente. E Ele nos dá instruções de como Ele quer que nós obedeçamos a Ele. Esse é o nosso culto. Respondemos a esse chamado, né? Que Deus se revela, nós respondemos a esse chamado com arrependimento, adoração ao Deus que nos purifica e somos capacitados por Ele para que possamos prosseguir vivendo uma vida que o agrade. É isso. Resumidamente, é isso. Para a gente concluir, então, é importante reforçar algo que eu já comentei um pouco atrás. A liturgia não é algo que deve ser um fim em si mesma. Não é algo que a gente deve estar preocupado a ponto de, eita, o dirigente, como acontece conosco, nos perdoe, irmão.
eu, algum outro irmão, às vezes a gente erra um pouquinho na sequência ali, a gente atropela o ministério de louvor, a gente atropela uma sequência que acontece. Meu irmão, nos perdoe. Mas a liturgia ela não é um fim em si mesma. A gente tem que sempre buscar seguir essa é a ordem que a nossa igreja tem aplicado, tem sido uma bênção, mas ela não é um fim em si mesma. O que é mais importante é esse conteúdo e que o culto seja centrado em Deus. Se algo ali saiu da liturgia, mas aí já ferindo isso aqui, ferindo a centralidade de Cristo no culto, aí sim é algo que a gente deve olhar. Opa, peraí, a sequência do culto foi errada, mas de um jeito que isso aqui a gente não pode deixar passar não. Mas, culto após culto então, quando a gente pratica essa liturgia, como eu falei, que é um discipulado, a gente está se discipulando, né? A gente interage com Deus de forma coletiva, praticamente da mesma maneira. Todo culto de domingo você sabe o que vai acontecer. É essa sequência que a gente segue. Ah, então vai ser enjoativo, vai ser... Não. Hábito, meu irmão. Hábito existe para nos abençoar. Então, nós nos relacionamos com Deus, interagimos com Deus de forma, né, coletiva, praticamente dessa mesma maneira. E aí é algo que eu falei, a nossa liturgia não é algo sofisticado, não é algo brilhante, não é glamurosa, mas ela nos torna quem somos como igreja. E nos prende a essa realidade. A realidade notável de que Deus nos redimiu em Cristo. É isso que nós comunicamos, e é esse que é o propósito da liturgia, é comunicar algo. Comunicar o quê? É Deus que nos redimiu em Cristo. Por isso que Cristo é o centro do culto. O culto deve ser centrado em Deus. Os louvores são centrados em Cristo, a palavra é centrada em Cristo, as orações são centradas em Cristo, tudo é centrado em Cristo. O jeito que você olha para o irmão que está do teu lado deve ser centrado em Cristo. Tudo que a gente faz deve ser centrado em Cristo. Amém? Meu irmão, nesse momento então, vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Tem alguma pergunta? A gente tem pouquinhos minutinhos, 2 minutinhos para ouvir uma pergunta, se houver. Não tendo, eu sou rápido, não dou muita chance não. Me procure depois, se você tem alguma dúvida, para que nós possamos conversar então. Fique de pé rapidinho para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, pela aula de hoje. Sabemos, Pai, que o culto é centrado no Senhor. O Senhor nos dá, o Senhor nos direciona para uma liturgia que nós observamos na Tua Palavra, com o objetivo de que o Senhor seja adorado. Senhor, nos perdoa se falhamos em alguma coisa, nos ajuda, Pai, a que nós não venhamos a ocupar o espaço que é do Senhor no culto. Sabemos que o Senhor é um Deus que quer nos abençoar e para isso que o Senhor sente no teu trono. O Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é nosso Deus. Então nos abençoa através de cada cântico, através de cada oração, através de cada leitura da tua palavra, através da comunhão que temos uns com os outros, para que o nosso culto seja um culto que agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor e que nós estejamos nos edificando através desse culto. Continua conosco, nos ensinando como adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nos abençoa, Pai, como igreja, porque queremos isso, precisamos disso. Em nome de Jesus, Pai. Amém.